Boa noite, pessoal. Tudo bom? Mais uma vez aqui. Hoje eu vou falar sobre filosofia, né? Filósofos pré-socráticos. O período pré-socrático ele é bem mal classificado. Eu vi em vários livros de filosofia, eu fiquei perplexo ao ler, por exemplo, o material, né? Alguns textos, fragmentos. É muito difícil ter texto muito completo. Muitos são estilo poético e tudo mais, né? Os pré-socráticos. E existe uma confusão de se chamar esses filósofos de naturalistas. Filósofos da natureza, por exemplo. Ah, porque o poema dele fala de natureza. Nada a ver. Né? Os filósofos pré-socráticos, por exemplo, o Anaximandro, né, que fala em apeiron, que é ilimitado, infinito. Que natureza tem aí? Não tem natureza nenhuma no infinito aqui, né? Então, naturalista, que filosofia naturalista é essa, né? Então esse infinito do Anaximandro lembra muito o Ein Sof, né, dos cabalistas, ou mesmo o Brahman, né, dos hindus, né, que também é o ilimitado, é o uno, ele não tem limite, não tem nada com o físico, por exemplo, ele está um pouco separado, né? Mas dos filósofos, por exemplo, a gente começa com os pré-socráticos com Tales de Mileto, né? E é o começo da filosofia, assim, muito, segundo Nietzsche, e muitos, tudo é água, né, diz Tales de Mileto. Só que essa água do Tales de Mileto é uma água ontológica, né, uma água metafísica. É... daí vem muita gente da física, por exemplo, e estuda esses filósofos. Não, esses filósofos foram físicos. Eles pensaram teorias de evolução ou de origem do universo, né? Eles pensaram sim, mas do ponto de vista metafísico, né, a filosofia fica bem clara que essa água do, né? E o Tales de Mileto ele previa futuro, tanto é que ele fez acho que um estoque, né, de mantimentos, depois vendeu, ele previu, fez previsões também de questões climáticas. Então o Tales não era uma pessoa, né? Diz que tudo está pleno de deuses. Que físico diz isso hoje em dia, né? Não tem física, não é naturalista. Como é que se pode classificar um período desse como naturalista físico? Não tem nada a ver, né? Os caras são tudo místico aqui, iniciado em mistérios, tem um conhecimento muito espiritual, e não sei se pela visão, por exemplo, da filosofia, né? Dicionários, cursos, introduções à filosofia, uma série de confusões, a mesma confusão que eles falaram com o milagre grego, por exemplo. Né? Que não tem como você concordar quando você conhece a coisa, que você vê a filosofia, você nota que já não, né? Não tem nada a ver essa questão, por exemplo, de natureza. Por exemplo, a Parmênides, o ser é ou não ser não é. Né? O elemento fundante, que elemento é o ser é algum elemento? Né? E mesmo o elemento que eles falam ali é um elemento metafísico, né? A imutabilidade do ser do Parmênides, né? Claro que ele está falando de uma alma, de um ser, de um infinito, de uma coisa que, né? Um ente, né? Ontológico, né? O Empédocles, fala de 4 elementos: água, ar, fogo e terra. São elementos como aqueles elementos eram entendidos pelos antigos. Elementos metafísicos, mágicos, né? São elementos que têm uma outra função. Esses elementos, por exemplo, aparecem também, acho que né, nos temperamentos também do Hipócrates, né? Você vê esses elementos em no corpo humano como analogias. É muito analógico, é uma linguagem muito mágica, uma linguagem de analogias. Então não está falando de física aqui, não está falando de biologia, de geografia, não é nada disso, né? Ainda mais em linguagem poética, né? Os filósofos em linguagem poética estão falando de física. É o período naturalista, físico, né? A classificação totalmente errada, né? Heráclito, o Heráclito, né? Ele falava daquela questão do devir, né? Daquela sempre mutação, aquela transformação, que alguns relacionam com o elemento fogo, né? Acho que ele mesmo ali que fez uma relação, mas também é um fogo metafísico, né? O devir metafísico. Né, uma coisa que está sempre em transformação, até para fazer um paralelo com o Parmênides, né? Então o Heráclito tinha um pouco dava uma posição, são duas linhas que meio que fundaram a filosofia, né? Uma linha mais imutável, outra linha mais existencial mesmo, né? O Heráclito também era muito místico, era chamado de filósofo tenebroso,
né? E ele falava que a alma é de fogo. Que física tem alma é de fogo. Imagina uma frase dessa, né? Você vem me falar que isso aqui segue metodologia científica, por exemplo? Claro que não, né? Então, Anaxágoras fala do nous, né? Que também é um termo bem complexo, né? Dá para relacionar com uma alma, uma coisa muito geral, né? Então, várias situações assim, né? Bem diferentes. Anaxímenes fala no ar, mas não é o ar o elemento que a gente conhece, na verdade é o éter, né? Uma espécie de vapor, né? Tudo bem que isso pode ser uma origem do universo, um símbolo, uma coisa assim, mas o éter, ele preenche o universo, né? Seria meio que a matéria escura, por exemplo, né? Tá até voltando, acho que doutrinas de éter, mas esse éter aqui é um espírito, é um sopro, é uma alma, é uma ânima, né? Como o pessoal falava lá, né? Então, esse ânima não é nada físico, não é nada, não pode ser naturalista, né? Tá falando em éter, tá falando uma coisa bem metafísica, bem mística aqui, né? E Pitágoras falava do número. Número num sentido bem metafísico, o número é a divindade do número, né? Os números são divinos, né? A própria numerologia, como a gente conhece, parece que teve uma influência da gematria, né? Da cabala, do Pitágoras. É místico, é totalmente simbólico. Música das esferas, né? Vários termos aí que não é físico isso, né? Claro que a gente sabe que isso é metafísico, é místico, né? Então, o período naturalista onde pré-socrático, né? É outra confusão. Ah, mas daí sobra o Demócrito, somos os atomistas. O átomo também é uma questão metafísica. Não, o átomo não é físico. Até tem um teósofo que fala, né, o Ginarajadasa, a Blavatsky também fala desses átomos aí. Sempre teve teoria atômica, por exemplo, né, num ponto de vista mais místico. O Demócrito não ia ver diferente. Demócrito e o próprio Leucipo, né, que também é atomista, eles falavam num átomo indivisível. Você tem um átomo físico indivisível? Não. O físico não é indivisível. Elétrons, prótons, nêutrons, quarks, gravitons, tem coisa que até a gravidade tem partícula, né? Fótons na luz. Aonde está, não é o átomo indivisível. O indivisível é o átomo metafísico, espiritual, né? Ele não é matéria, e falou bem certo o teósofo aqui, né? Esse é o átomo que um Demócrito estava falando que é formado, que forma todas as coisas, por exemplo, né? Por exemplo, uma alma que forma, né? Uma alma também tem uma questão atômica, né? Então, são essas muitas situações assim que eu vi, né, que eu observo escrevendo mesmo dos filósofos pré-socráticos, né? Tem outros também, mas né, a relação é grande. Então, a gente vê essa classificação, filósofos da natureza, naturalistas, físicos. Tudo bem, o poema de alguns escreve sobre a natureza mesmo. Só que eles são filósofos, não são físicos, não são biólogos, né? Apesar que Aristóteles, depois aí, né, no período posterior, você pode ver uma coisa que aproxima, por exemplo, numa física ou uma biologia. Agora, com os pré-socráticos, não. Eles estão tratando de temas bem metafísicos, todos eles, né? Tanto a questão de fogo, água, ar, terra, esse apeiron, né, esse ilimitado, por exemplo, não tem nada de físico aí. Ilimitado, infinito, né? E várias situações assim, sabe? Né? Tem um que fala em uno, por exemplo, essa unidade, né? Tem tudo referência já com Deus, ou com uma divindade, ou com um absoluto, né? Um Deus filosófico já que foi se desenvolvendo, né? Um motor imóvel, Aristóteles que vai se desenvolver. Então esse pré-socrático já tem muita coisa ali de iniciações, por exemplo, nos mistérios, provavelmente, né? Então tem esse Deus filosófico por trás ou uma noção metafísica, né? E não um período, por exemplo, naturalista, físico, da natureza, né? Isso aí não, né? É só uma linguagem poética para falar, para não ter termos para você falar em metafísica, óbvio, você precisava não, né? E falar em água, fogo é muito mais interessante, né? Éter, ar, né? Nous. Mas é isso aí, pessoal. Hoje uma aula de filosofia diferente aí para contestar as classificações de livros aí. Tchau, tchau.